Minhas amadas, nós vamos retomar nosso estudo teológico a respeito de 1 Coríntios, capítulo... Amadas. Não, é para ela mesmo que eu estou me direcionando. Você está tranquila aí, meu. Você... Olha o machismo, tá vendo? 1 Coríntios capítulo 2, nós estávamos falando então, antes do intervalo, 3, isso. Calma, vocês não esperam. Ô mulheres agoniadas, meu Deus do céu. Capítulo número 3. Número 3. Nós estamos falando então sobre a possibilidade, não é a naturalidade, não é o ideal, mas a possibilidade de crentes, ou seja, pessoas que ouviram o Evangelho, aceitaram esse Evangelho, pessoas que o Espírito Santo habita na vida dessas pessoas, porém, essas pessoas, elas ainda não estão amadurecidas em Cristo. Essas pessoas são chamadas de carnais, porque ainda vivem regida pelas suas vontades, pelos seus antigos valores, tá certo? Os seus antigos princípios. E aí Paulo, no capítulo 3, nós estamos falando então, irmãos, sobre uma comunidade de fé, uma comunidade evangélica, que a gente fala hoje, né? De uma igreja evangélica, tá certo? E lá havia uma membresia, ou seja, membros lá, e parece que não era só um grupinho, não, eram muitos membros, que tinham diversos pecados ainda em suas vidas, que eram notórios, que eram coisas inclusive que escandalizou o apóstolo Paulo, a ponto de dizer assim: vocês têm pecados aí que praticam dentro da igreja, pecado que nem entre os pagãos a gente vê. Olha só, a gente está falando de uma igreja, pior ainda, uma igreja que a gente percebe que em todo o Novo Testamento, ou pelo menos em todas as cartas que Paulo escreveu e as outras cartas dos outros apóstolos, a gente vê que a igreja onde havia mais manifestação de dons espirituais nos cultos. Ó, percebe? Nos cultos, quando eles se reuniam, nossa, era fogo puro. Profecia havia variedade de língua, interpretação de língua, havia dons de fé, dons de curar, dons de maravilha, dom de sabedoria da palavra, dom da ciência da palavra. Tem mais aqui, estou esquecendo, que eu não me lembro mais. Havia os dons carismáticos, aqueles que a gente chama nas nossas igrejas pentecostais, que, né, o Espírito Santo está operando e tal. Nessa igreja é onde havia mais essas manifestações. Mas olha como era o perfil da vida de muitos, não eram poucos não. E eu só vou falar do verso 3, quando a gente estuda a carta de Paulo, a gente vai ver que, nossa irmão, era gente assim, complicadíssima. Capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha, preste atenção. Paulo disse: eu não posso falar com vocês como crentes espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então vocês são carnais e vocês são meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, divisões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Então olha como ele começa aqui. Havia divisão na igreja, havia inveja, ele diz aqui, brigas na igreja, discussões. Isso como fruto de uma imaturidade, pessoas que têm picuinha, gente que não se relaciona com a outra, gente que tem inimizade dentro da igreja. Ele vai falar aqui inclusive de pessoas que não são tratadas, né? E talvez aí seja um dos motivos para a gente permanecer com tantos crentes. Eu estava pensando hoje, não sei nem por que eu estava pensando hoje, mas eu estava pensando hoje. Não sei nem onde também eu estava pensando hoje, mas eu estava pensando hoje. Em alguma parte do dia, em algum lugar do dia, hoje eu estava pensando, eu falei, nossa, já pensou se houvesse discipulado na igreja? Discipulado, o cara aceitou Jesus lá, pega esse cara, alguém vai andar com ele, alguém vai ajudá-lo, vai orar com ele, vai ensinar a Bíblia para ele, vai dar exemplo para ele, vai corrigir ele quando ele errar, vai levantar quando cair, né? Uma pessoa que seja assim, que ande, isso é discipulado, não é só colocar numa sala uma vez na semana, falar um monte de coisa lá e depois não está pronto, desce as águas, está tudo certo, que a gente faz isso, né?
Eu falei, já pensou? Quantos erros seriam evitados? Quantas pessoas mau caráter que nós temos hoje no meio evangélico, nós não teríamos? Quantas pessoas que a gente vê aí, eu acho que eu estava vendo o Thales, o cantor Thales, ouvindo, a esposa estava ouvindo lá, aí me veio assim a situação dele, não sei nem como está hoje, né? Deus queira que ele tenha encontrado o caminho de volta, porque se perdeu aí, orgulhoso e tal. Mas será que alguém acompanhou aquele cara? Será que ele teve um pastor? Será que ele tinha um pastor, na verdade? Será que pegaram ele e falaram assim, menos aí, você não é estrela não, você é mais um aqui no meio do povo de Deus, e o que Deus te deu não é para você. Calma aí, eu vou te ensinar o que é o Evangelho, quem é Cristo, te dar, orar por você, acompanhar a pessoa. Já pensou, irmão, se ele tivesse esse discipulado? Não é? Como seria diferente? Então aqui na igreja de Corinto a gente vê, não tinha discipulado, não tinha, ninguém lhe tratava. É aquela ocasião onde as pessoas sabem que tem um irmão fazendo errado, mas ninguém chega nele e fala, irmão, não é assim não, irmão, não é assim não, irmão, né? Obreiro às vezes e tal, fala, fofoca, fuxica, murmurinho, né? Murmuração, espalha por aí, mas ninguém trata o caso. Sabe essas situações? Vocês não devem ter presenciado isso nunca, né? Então essa é a questão, irmão, são crentes carnais, então é possível, sim, gente está na igreja, ser usada pelo Espírito Santo inclusive, e mesmo assim ser carnal, porque ainda tem características, ainda é regida por essa vontade, essas obras da carne aí, né? E as obras da carne a gente viu que é bastante inclusive, não tem? Então voltando aqui sobre o homem espiritual, sobre o homem espiritual não, sobre o espírito. Então o espírito é essa parte do homem que se relaciona com Deus. Então quem anda em espírito, e o espírito só pode fazer a vontade de Deus, não faz a vontade da carne. Quando a gente faz alguma coisa que não deve, não é que o meu espírito vacilou, não, é porque a minha carne que imperou. Tem essa diferença, né? Então essa é a questão, irmãos. A carne entenda como velho homem, né? Porque a minha alma não foi subjugada. Vamos ler o texto de 1 Coríntios. Primeira carta. Nossa, dessa carta aqui a gente tira tantas lições. Inclusive aí a questão para o matrimônio que vocês estavam discutindo. 1 Coríntios 7 deve ser estudada bem adequadamente e vai resolver um monte de dúvidas ou pelo menos posições que vocês colocaram aí, tá? 1 Coríntios é o que vai resolver o problema, porque aqui era problema, aqui não tinha negócio redondinho não, aqui não era casamento evangélico não, aqui era duas pessoas carnal não, duas pessoas que eram pagãs, pecadoras, não queria nem casar no papel, nessas ocasiões assim que tem, e aí um se converte, então aí Paulo vai tratar, como é que Paulo que a gente faz? Como que a gente trata isso? Aí Paulo vai descrever, Paulo na verdade escreve capítulo 7 de 1 Coríntios como resposta de perguntas que foram feitas a respeito disso. Acerca do que vocês me perguntaram aí do matrimônio, é assim, assado, a condição que vocês têm assim e tal. Paulo estava trabalhando, irmão, dentro da situação que estava lá, tá certo? Ele não vai num padrãozinho redondinho, porque tem um padrão de Deus lá, né? Deixa o homem, seu pai, sua mãe, se una a sua mulher, não trai a sua mulher, respeite a sua mulher, não separe o que Deus ajuntou. Não, Paulo pegou uma igreja aqui onde o povo, assim, pecador, alguns vieram, outros não vieram, mas e a família e os filhos, como que faz? Então Paulo foi tratando disso. Então a Bíblia também trata desses casos. O que falta? Um estudo. O que falta? Uma avaliação melhorzinha, não é? Mas deixa aí, só para mostrar para vocês se a Bíblia responde. Eu não quis responder porque essas coisas... Capítulo 7. Porque essas coisas não se tratam assim, em corredor. Tá certo? Essas coisas não se tratam em intervalos. Esse negócio tem que ser tratado seriamente, querendo saber e colocando essas questões em oração, e para que a gente tenha condições bíblicas, emocionais, espirituais, psicológicas, intelectuais, para quando se deparar com essa situação, saiba tratar, né? Então a gente precisa ter aí um estudo mais cauteloso e mais proposital. Então é por isso que eu nem me atrevi a falar nada não, e nem quero. Também não é nem meu caso, que eu não estou ensinando essas coisas. No dia que eu ensinar, e a gente fala. Vamos lá, capítulo 9, né, de 1 Coríntios, versículo de número, capítulo 9 de 1 Coríntios. Não, 7? Não, 7 é no Agora é outra coisa. Não, eu nem entrei nada, eu só quis mostrar para vocês, vocês estavam discutindo, a Bíblia de fato fala.
Eu que não quis falar, porque eu não vou tratar em 2, 3 minutos um negócio sério desse assim, né? Eu não tenho resposta pronta para nada não, irmãos. E eu tenho medo com quem tem. É nesse que fala que é melhor a gente quem é solteiro que não ser solteiro? É nesse aqui? Eu gosto. Mas tem uma ocasião aqui que... Mas vamos lá. 1 Coríntios capítulo 9. Dá menos trabalho, né, mamãe? Ele se refere para fazer a vontade de Deus. Não, que tem mais condições para se dedicar à obra de Deus. Mas não que seja algo superior. Porque... Não, eu sei, não é superior. Quem não quer abordar, né? Mas tudo bem, agora nós conversamos. Irmão, o casamento é uma bênção de Deus. Vamos voltar para o capítulo 9. Eu tenho assim um negócio muito... Eu tenho uma incompreensão muito grande em obreiros, em crentes que falam assim: minha família me atrapalha, a esposa me atrapalha, o esposo me atrapalha, meus filhos me atrapalham na obra de Deus. Nossa, isso eu não consigo entender, isso é totalmente antibíblico. Pelo contrário, se está atrapalhando é porque essa pessoa que diz que está atrapalhando, ela não está fazendo alguma coisa para que aquilo reverta em bênção, né? Então, muitas vezes é a própria pessoa. Irmãos, isso é inconcebível biblicamente que a família seja uma pedra de tropeço, que a esposa, o esposo seja uma pedra de tropeço, não. Porque se a pessoa não tem como o alvo principal, o ministério principal, o seu maior desafio, o seu maior troféu ganhar a sua família para Cristo, vai querer fazer o quê? Ganhar o mundo todo e perder a sua família? Estranho, né? Vamos lá, 1 Coríntios 9 e 24, eu não quero mais um lado também, né? Mas não vou falar mais nada não. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está dizendo é que ele está se disciplinando, né, como um atleta. Ele está tendo um foco e um propósito na sua vida, e isso, inclusive, ele coloca como sendo algo que tem que ser ordenado no sentido de organizado, para que ele não possa cair nessa loucura de fazer um monte de coisa, beneficiar os outros, mas ele mesmo ficar reprovado. Ou seja, ele está dando atenção à sua própria vida, irmãos. Paulo era o cara que plantava igreja, pregava o evangelho, cuidava de pessoas, escrevia carta, né, fazia o que fazia, mas ele tinha uma preocupação maior, que era preservar ele salvo. Ele falou: já pensou? Eu, né, cuidando de tanta gente, viajando pelo mundo, doutrinando as igrejas, mas eu me perder no meio do caminho? Então muitas pessoas têm se perdido no meio do caminho por falta dessa disciplina diante de Deus, dessa vida com Deus, essa preocupação maior em ter essa vida diária com Deus. Então aqui que está o segredo do negócio, irmãos. Nunca nós deixarmos, negligenciarmos, desprezarmos a necessidade diária. A palavra aqui chave é diária, certo? Diária, todos os dias. O que Jesus disse em Lucas 9:23? Lembram? Se alguém lembrar, sim, pode falar. Se não lembrar, pode ler. Isso. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Não lembra do texto? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a tua cruz e siga-me. Isso. Dia após dia. Dia a dia. Isso. A cada dia, né? Vai estar alguma outra versão. Então, só Lucas que relata isso, porque esse texto tem em outro, tem Mateus, acho que tem Marcos também. Tem Mateus e tem Marcos, mas não tem a cada dia. Eles não escreveram a cada dia. Só Lucas que coloca esse detalhe. Vocês podem pegar aí o paralelo, as referências, que não vai estar. Vai estar, fala assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que vai estar em Mateus e Marcos. Só Lucas é que coloca esse detalhe. Quem quiser me seguir, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus enfatiza
que é uma ação diária, é uma atitude, mas é um ato também diário, tá certo? Então não é uma... O que é a cruz? O que é tomar a cruz, irmãos? Nós já falamos isso aí em outra ocasião, faz tempo, né? Se vocês lembrarem, não tem problema. Mas eu gostaria muito, eu ia ficar muito feliz se lembrasse, porque é um ensino que eu acredito ser fundamental para que a gente grave. Tem coisa que tem que grudar na nossa cabeça e a gente não esquecer nunca mais. Né? O que seria a cruz? O que é tomar a cruz? Porque tem uns que falam assim, minha cruz é esse marido mala, minha cruz é esse filho que não dá sossego, minha cruz é fulano, minha cruz é a sogra, é o cunhado. Vocês nunca ouviram falar assim? A cruz é fulano, é ciclano. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? Será? Não. O que é então? O que Jesus quis passar? Eu não lembro de ter ouvido, mas quando eu digo isso para mim mesma, eu falo que as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas preocupações, a minha vida. É a cruz? É. Será? Vou pegar a minha vida e não olhar para trás para minhas angústias, para minhas aflições. Sim, mas biblicamente, o que o texto quer dizer? Não sei. É isso que a gente precisa saber. Eu não sei. Eu não lembro de ter ouvido, porque eu já peguei... Então vamos lá. Do curso. Olha só, quando Jesus diz assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a gente precisa entender o contexto da época. Quem era a pessoa que pegava a cruz? Levava a sua cruz, na época de Jesus? Quem era a pessoa que tomava a cruz? Não, eu não estava lá. Quem era lá na época de Jesus, que tomava a cruz? Quem eram as pessoas que pegavam a sua cruz? Os maus feitores. Os criminosos, os condenados, não é? Eles tomavam a cruz, não é isso? Após tomar a cruz, o que seguia? Pegou a cruz, toma a cruz aqui, seu ladrão, lazarento, foi condenado aqui, passado no tribunal, toma a cruz. A partir daquilo, o que ia acontecer depois? Mortificado. Ia ser crucificado e morto. Então pronto. O que é tomar a sua cruz? É morrer. Tomar a cruz é morrer, irmãos. Tome a sua cruz. Jesus disse, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, morra. Todo dia. Tome a sua cruz a cada dia. Morra todo dia. Então, após a cruz tomada, aí eu morro. E o que Jesus disse? Ou, aliás, o que Paulo disse em Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não foi isso que ele disse? Foi sim, mas antes tem alguma coisinha? 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso? Eu li direitinho o negócio. Sim, respeitando ponto e vírgula, Kelly. Eu faço isso. Tá certo? Então olha só, irmãos. Vida de crucificação, vida de morte. Capítulo 2 de João, Jesus, ele disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele estava falando da sua vida, que iria dar muito fruto, ele morrendo. Se ele não morresse, não ia dar fruto. E da vida individual do discípulo também. Se nós não morrermos, irmãos, não tomarmos a nossa cruz, não matarmos o nosso velho homem, nossa velha natureza, não podemos seguir a Cristo. Simples assim. Jesus disse, tem critérios para segui-lo. Renunciar a si mesmo, morrer. Depois disso, e só depois disso é possível segui-lo. Depois dessas coisas, siga. Tem gente querendo seguir Jesus sem renunciar a si mesmo e sem tomar a cruz, é impossível. Qual é o caminho que está, pelo amor de Deus? Porque antes que a gente tenha vida, é necessário morrer. Isso é lógica bíblica. Então, morre-se, vive-se. Não é vive-se para morrer depois. A vida no Evangelho é o contrário. Você primeiro morre, porque se não morrer, não tem vida. Se não renunciar, não tem como servir a Deus. Se não subjugar essa velha natureza todos os dias, não tem como ter vida em abundância. Não tem como ter vida espiritual crescente. Não tem como Jesus edificar sobre... Deus não é Deus de mortos, irmãos. Deus é Deus de vivos. Agora, para que Deus vivifique em nós essa nova natureza, é necessário a outra morrer. Colossenses capítulo de número 3, vamos ler o texto.
Oh, meu Pai, olha só o que diz o texto. Obrigado, Jesus, por me lembrar que esse texto é muito bom. Capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo. Paulo está dizendo se. Será que ressuscitou mesmo? Porque se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima e não as que são da terra. Vamos continuar, eu só li o verso primeiro. Pode ler, Kelly, por favor. Colossenses. Eu li o 3 e 1, continue. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Capítulo 3, versículo de número 1, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Sim, pode continuar até os... Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Continua? Quer ver, Kelly, para você não ir parando? Pode ler até o 14. Até o 15, o 15. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É isso, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados, em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecido. Olha o texto, irmãos, que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: quando nós ressuscitamos com Cristo, a gente deve fazer o quê? Mortificar então os nossos membros sobre a terra, né? A ira, a cólera, a avareza, esse desejo vil, né? A concupiscência, a impureza, esse apetite desordenado. Então essas coisas devem ser mortificadas. A gente não deve mentir uns aos outros. A gente deve se despir desse velho homem. Agora, o que eu acho interessante é aquilo que eu falei, não tem neutralidade. Porque quando Paulo... Esse texto aqui é paralelo com o capítulo 4 de Efésios. Se vocês lerem o capítulo 4 de Efésios, vai ser assim, muita coisa bem semelhante, tá? Até a gente volta, se der tempo, e lê Efésios. Mas não leia ainda. Se quiser só separar a página, mas me escutem aqui. Então, olha só. Quando a gente faz o seguinte, vai se despir. Quando alguém... O que é se despir? Tira a roupa. Quando alguém tira a roupa, sai nu, naturalmente a gente veste outra roupa, né? Então é o que ele está dizendo. Se você se despiu do velho homem, você tem que se vestir do novo homem, se renovar no novo homem. Então não é só a questão de, por exemplo, deixar de mentir. Ele fala, não, vocês deixem de mentir, mas também falem a verdade. Percebe, irmão? Então aqui ele vai dizer, no verso 12: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, e entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, né? Assim como Cristo nos perdoou, também faça isso, perdoe. Olha que coisa interessante, o verso 16 que nós não lemos, mas é muito interessante.
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração, irmãos. Oh, que coisa linda! Então ele está falando de uma nova vida, uma vida espiritual, porque a vida carnal precisa ser despida, precisa ser mortificada, tá certo? Essa mente agora precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Irmãos, sinceramente, precisa responder, claro, mas assim, nós temos essa preocupação de nos alimentarmos espiritualmente todos os dias, em oração, em leitura bíblica, em louvores a Deus. Quando a gente se encontra, há aquela alegria de louvarmos juntos, salmodiarmos, né, como vai dizer, cantando com graça. A palavra de Deus é tão abundante na nossa vida, quando a gente encontra o irmão, é natural, não estou falando nada religioso, é natural nós falarmos dos feitos de Deus em nossa vida, do que Deus tem feito, com alegria, com gratidão. Essas coisas que vão mostrar para a gente se a gente de fato está vivendo da maneira correta, irmão. Aí a gente começa a ter essa vida abundante, porque o nosso espírito é alimentado todo dia. O velho homem, a carne é tão fraca que ela não tem, sabe? Quando ela quer reagir assim, o espírito está fortalecido, né? Na força de Deus a gente caminha. Não precisa se esforçar muito para refrear desejos da carne, porque é tão vigoroso a vida espiritual. O Espírito Santo é tão abundante em nossa vida que a gente assim vence de uma maneira muito mais tranquila todos esses desejos pecaminosos, a ira, o descontrole, sabe, a dificuldade de perdoar, né? E eu estou falando isso em todas as relações da vida. Aí vai bem no matrimônio, aí vai bem no serviço, aí, quando depende de nós, lógico, né? Tem essa questão, né? Eu estou falando de nós, e a Bíblia sempre vai tratar de nós, nunca do outro. A gente nunca pode responsabilizar ninguém. Mas se eu estivesse na igreja assim melhorzinha, eu ia ser um crente bom. É nada, o problema não é a igreja. Quer dizer, se o problema é a igreja, então sai da igreja, procura outra. Agora, se for a outra, aí se falou, opa, então não é a igreja, sou eu. É a mesma coisa para gente assim, não, eu vou fugir do problema, a gente tem que mudar essa casa, a gente tem que mudar desse bairro, mudar dessa cidade, mudar desse país. Aí muda, aí não muda nada. Então não era a pessoa, é o problema, é a pessoa, não é? Então essa questão, amados, o Efésios capítulo de número 4, eu vou ler aqui, não vou nem comentar, vou fazer uma leitura só para que vocês percebam sobre essa realidade da nova natureza, tá? Vou fazer uma leitura assim, não correndo, mas corrida, no sentido que eu não vou comentar, fazer a leitura. A palavra por si só, ela já tem o poder e o efeito, né? Quando a gente ouve com o coração receptivo. Então eu só vou compartilhar a palavra para vocês, e aí cada um que agasalhe a palavra de Deus no coração da forma que quiser. Verso 17. Capítulo 4 de Efésios 17. E digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Paulo está exortando cristãos aqui, tá? Então olha só, não andem como também andam os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez, cobiça, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, olha a mesma figura, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Para cristãos, Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Para cristãos, Paulo está dizendo, não deis lugar ao diabo, então é possível. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha, irmãos, recomendação para os cristãos. Palavra vai definir quem nós somos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados,
e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie dentre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ação de graça, porque bem sabeis isso, nenhum fornicador, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, essas que nós estamos lendo, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, então esse então é meu, tá? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-los é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai. É aquela conversa que a gente já sabe, que a gente tem que servir uns aos outros, que os maridos têm que servir as mulheres os maridos, os pais os filhos os pais, os patrões os empregados os patrões. E aí Paulo diz assim: olha, o dia mal vem, se revista da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, lombo cingido com a verdade, calçando os pés com a preparação do Evangelho, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com súplicas, orações por todos os santos. Paulo diz: por mim também, olha, não esquece de mim não, viu? Não, olha por mim também, o negócio está fácil, não. Amados, a palavra de Deus ensina-nos como nós devemos andar, viver uma vida vitoriosa, abençoada, espiritual. Aqui, já pensou se a gente se alimenta dessas coisas assim todo dia, individualmente, assim, nós e Deus, que a gente no coletivo, graças a Deus, a gente está reservando uma vez na semana. Eu acho pouco. Eu não sei como que é também o perfil das reuniões de vocês nos cultos, em outras ocasiões, mas deveria ser mais ou menos assim, onde a palavra nos alimenta, onde o Espírito nos esclarece, onde nós, cada vez que a gente participa de uma reunião coletiva, a gente tem desejo de servir mais uns aos outros, a gente sai dali assim, mais transformado, mais parecido com Cristo. Quando a gente volta para casa, para a vizinhança, para os parentes, para o trabalho, para a escola, a gente deve voltar assim, mais crente, mais desejoso, mais vigoroso, né? mais maior não tem, mas assim, mais grandão, como gigante na fé, para testemunhar. Deve ser assim, irmãos, não tem sido? Então pense, o que está de errado na sua vida de fé comunitária, individual e etc. A gente precisa pensar nisso.